Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez. E hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro do Mikhail Tal, A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Dessa vez, essa partida aqui foi em 1954 que ocorreu. Nela, o Tal está disputando o título de mestre soviético contra Vladimir Saigin. Antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, que não é inscrito do canal, já aproveita, se inscreve, deixa o joinha, não esquece de deixar o joinha, pessoal, que isso é muito importante. Ativa o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. E se você gosta do conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Agora, sem mais delongas, bora para o tabuleiro. Pessoal, vou inverter aqui, porque o Tal está jogando de pretas e o Saigin está jogando de brancas. E ele abre com D4, peão dama. O Tal responde com cavalo F6, C4, C5, cavalo F3, E6, G3, C toma D4, cavalo toma D4, D5, bispo G2, E5 ataca no cavalo, cavalo recua para F3, D4, roque. E aí você me pergunta, Felipe, por que não tomou o peão aqui de E5? Ó, pessoal, cuidado, tá? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é uma armadilha bem clássica, tá? Isso aqui é uma daquelas que a gente costuma ver em abertura. Se cavalo toma E5 aqui, pretas estariam ganhas com lance dama em A5. Você dá um cheque e ataca o cavalo. Então aqui o melhor para as brancas seria cobrir de bispo, fazer aqui bispo D2 para não perder o roque. Mas aí pretas fariam aqui dama toma em E5. E aí cai o cavalo, uma peça a menos logo no início do jogo. É bastante vantagem aqui para esse nível de jogo, né? O pessoal aqui disputando o título de grande mestre soviético. Então, por isso que não dá para tomar aquele peão, tá? Então, o Saigin ele fez o certo, ele rocou. Vamos voltar lá na posição. Então, depois que o Saigin rocou aqui de brancas, o Tal seguiu com cavalo C6 desenvolvendo, E3 atacando o centro, bispo E7, possibilitando agora as pretas a fazerem o roque, E toma D4, E toma D4, cavalo de BD2 desenvolvendo, bispo E6, torre E1, roque, então agora o Tal coloca o rei dele em segurança, B3 agora protegendo o peão de C4, dama D7, bispo B2 em fianqueto, torre de A D8 aqui dando suporte para a dama. Agora o Tal tem um peão passado, né? Esse peão aqui de D4 é passado. Então ele vai tentar usufruir o máximo que ele pode desse peão, então ele vai trazer peças aqui para poder ajudar ele. Dá condições de pavimentar um caminho aqui, quem sabe ele consegue promover. Seguindo, A3, A5, cavalo E5, cavalo toma E5, torre toma E5, B6, e é legal esse B6 aqui, porque pessoal, acha bem interessante esse lance. Deixa eu voltar aqui. A engine fala que o melhor lance aqui é dama aqui em C7, que ataca a torre e protege aqui o peão de A5. Mas por que aqui o Tal ele fez o B6? Eu acredito que ele tenha feito B6 justamente com a ideia de não sobrecarregar a dama. Dessa forma ele consegue proteger o peão aqui de A5 e deixa a dama livre para jogar. Então acho que essa foi a ideia dele, que eu achei bem legal. É claro, a engine fala que é melhor aqui o C7, mas aí é aquelas continuações de engine que a gente só vai entender muitos lances depois, algumas vezes, tá? Mas é um bom lance ainda, não é considerado nenhum erro, nenhuma imprecisão. Seguindo aqui, cavalo F3, bispo C5, dama D2, cavalo G4, torre de E1, a torre estava atacada pelo cavalo, então ela recuou, D3, então aqui o Tal começa a avançar o peão passado dele, torre de F1, por que torre de F1? Aqui o Saigin ele traz uma peça a mais para proteger aqui o ponto de F2.
Porque a dama está escrava ao proteger nesse ponto aqui, porque se o cavalo tomar o peão, a dama que vai ser obrigada a recapturar. E ele não quer escravizar a dama aqui segurando esse ponto, ele quer manobrar ela. Então por isso que ele trouxe a torre para proteger aqui a casa de F2. Seguindo, dama D6, dama C3, e agora a gente entende porque ele levou a torre, né? Ele agora está ameaçando Marte aqui na casa de G7. É claro, o Tal viu isso, né? Então ele seguiu aqui com F6, bloqueando o caminho dessa dama. Torre de AD1, agora o ceguinho ele traz uma peça a mais aqui para pressionar o peão. Torre de F8, torre D2, agora bloqueando o caminho do peão passado. Bispo F5, trazendo mais uma proteção para o peão. Cavalo G5, e nessa posição, pessoal, o Tal vai com tudo, é o seu estilo de Mikhail Tal. Inclusive, se você quiser pausar o vídeo, tentar encontrar o lance brilhantíssimo do Tal, pode pausar o vídeo aí, vê se você encontra. Encontrou? Vamos lá. Pessoal, o Tal aqui ele me solta o brilhantíssimo cavalo aqui em E3. Você fala, Felipe, o que tem de tão brilhante esse lance? É o seguinte, pessoal. Esse lance aqui ataca a torre. E, bom, aqui basicamente o ceguinho tem duas opções. Ou toma de peão, ou tira a torre do ataque. Vamos primeiro explorar aqui a possibilidade tirando a torre. Tá? Torre aqui para E1, que inclusive ataca o cavalo também. Daria para seguir aqui com cavalo toma em G2. E aqui a gente vê o brilhantismo todo desse lance. Que parece que não é tão forte, mas é porque... A ideia aqui do Tal é que se tirasse a torre e não capturasse o cavalo, ele conseguiria trocar uma das peças mais importantes aqui das brancas, que é o Bispo de Casas Claras, que ele é muito importante na defesa do rei, importantíssimo. Então aqui, é claro, daria para seguir agora com torre toma E8, cheque, torre toma E8, rei toma G2, aí você fala, pô, legal, Felipe, trocou as peças, mas e aí? O problema, pessoal, é a continuação, tá? Aqui pressiona demais o rei das brancas. Daria para seguir agora com torre E2, que já é um problemaço aqui, esse peão junto com essa torre já começa a trazer grandes complicações na posição. Depois de um B4 atacando o bispo, dama C6, cheque, cavalo F3, e agora a gente vê a importância daquele bispo de Casas Claras agora, que estava segurando aqui algumas linhas de ataque contra o rei das brancas. Dama E6, H3, bispo toma H3, cheque, protegido pela dama. Rei H1, e agora a gente vê quão frágil está a situação do rei agora sem aquele bispo protegendo ele. Bispo F1, que é um lance bem legal agora, porque ele pavimenta o caminho da dama poder entrar aqui na casa de H3 para atacar o rei. Depois de G4 bloqueando, dama toma G4, cavalinho 1 manobrando e segurando agora a casa de G2 para não tomar mate, mas daria para seguir com dama H3 cheque. Depois de rei G1, bispo toma F2 mate. Então aqui é que está todo o brilhantismo, né? Claro, é uma sequência longa, não daria para calcular tudo, acredito que o Tal não calculou tudo isso, mas ele sabia que era importante tomar aquele bispo, porque ele era importantíssimo na proteção do rei. Então tem fundamento a teoria. Mas não foi assim que seguiu, então vamos voltar na posição. Nessa posição aqui, né, depois de cavalo aqui em E3, o ceguinho ele seguiu com um lance aqui, ó, F toma E3, então ele captura o cavalo. E o Tal agora segue com tudo. Primeiro com bispo toma E3 cheque. E aqui é legal que já cai a torre na sequência. Então rei em H1, bispo toma D2, dama toma D2. Então já ganhou uma qualidade aqui o Tal. Torre E2 atacando a dama agora de novo. E mais uma vez aquela, né, combinaçãozinha aqui chata de torre e peão. Dama C3 saindo do ataque. Torre toma G2, e nessa posição, pessoal, o ceguinho abandonou. Ele abandonou, porque aqui em todas as sequências que a gente levar, inclusive eu peguei uma sequência aqui que seria a melhor sequência para as brancas, nem para as pretas.
E é um final vencedor ainda assim para as pretas, tá? E qual seria essa sequência? Seria primeiro, é claro, aqui, né? Com o rei toma G2, então vamos capturar essa torre. Depois de D2 avançando o peão, dama F3, D1 promovendo para dama, torre toma D1, dama toma D1, dama toma D1, torre toma D1. E aqui agora o tal teria uma qualidade a mais. Enquanto o ceguinho tem aqui um bispo e um cavalo, o bispo de casas escuras e o cavalo, o tal teria aqui a torre e o bispo de casas claras. Então aqui, para ele poder converter isso aqui numa vitória, não seria muito difícil. Então o ceguinho deve ter calculado algo perto disso e por isso mesmo ele abandonou. Muito legal essa partida, né? Partidaça aqui do tal. Agora vamos dar uma olhadinha no relatório do chess.com. Olha a precisão do tal, pessoal, 95.4 contra 86.6 do ceguinho. E a gente vê que foi uma partida bem disputada aqui, na abertura, meio jogo, mas o ceguinho cometeu uma gafe, né? Que aí deu quase 2,5 pontos de vantagem pro tal, e depois disso ele cometeu um erro aqui, que aí chegou a quase 5 pontos de vantagem, aí o tal foi lá e rematou a partida. Não são erros muito fáceis de entender, mas a gente vai tentar pontuar os dois. E aqui palmas, né, pro lance brilhante do tal, que é quando ele já estava quase ganho. Aqui ele já estava numa posição muito boa. Mas vamos lá no tabuleiro dar uma olhada nesses dois lances. Bom, pessoal, aqui a gente está indo para o 22º lance. E depois de dama D6 aqui pelo tal, o ceguinho fez o lance aqui, dama C3, com ideias de tentar o mate aqui na casa de G7. A ideia é boa, mas qual é o problema desse lance? Enfraquece demais aqui a casa de E3. A gente tirou aqui uma peça importante, que era a dama protegendo essa casa. Fora que a dama também estava bloqueando o caminho do peão. E era importante tentar lidar com esse peão aqui. E evitar, né, essas entradas chatas aqui do cavalo, tentando capturar o bispo. Enfim, o que seria melhor aqui para o ceguinho na posição? Pode parecer um pouco contraintuitivo, né, que não faz muito sentido, fazer aqui o lance C3 aqui, bispo C3. Você fala, tá caindo um peão aqui de A3. Não, tudo bem. Então, aqui ó, dá para seguir, por exemplo, com o bispo tomar 3. Aqui a gente segue agora com H3 e aí a gente consegue, por exemplo, expulsar esse pocotó chatíssimo, que é uma peça muito chata. E agora vai ter que recuar, não vai ter jeito, vai ter que, por exemplo, a F6 e a gente já evita aqueles temas do cavalo entrando aqui em E3, né? Atacando o bispo, atacando a torre, que deu toda aquela complicação que a gente viu. E agora com a saída do cavalo, tem um lance bem legal aqui para as brancas, que é bispo em E5, que ataca o cavalo, ataca a dama. Melhor para as pretas aqui é colocar a dama em E7, mantendo um olho no bispo aqui, que está atacado pela torre. E depois de, por exemplo, aqui um cavalo em D4, que é bem legal também aqui, que corta a conexão da torre com o peão passado, daria para seguir com dama aqui em C5, perdão, mantendo ainda a visão aqui no bispo e atacando o bispo aqui de casas escuras das brancas, mas depois de cavalo aqui em C6, que protege o bispo e ataca a torre, que é um lance bem legal também. Aqui a gente tem uma posição, pode parecer que não, mas é equilibrada, tá? Equilibradíssima aqui, bem complexa, diga-se de passagem, que é uma posição complexa demais, mas equilibrada, então aqui com chance para ambos os lados na posição. Bom, pessoal, aqui a gente está indo para o 23º lance, então depois de F6, pelo tal de pretas, protegendo o domate, o ceguinho fez o lance aqui, torre de A, D1, para poder atacar e segurar esse peão passado das pretas. É um lance bem lógico, dica-se de passagem, bem natural mesmo, mas qual é o problema? O problema é que esse lance aqui, ele permite que as pretas consigam manobrar a torre de F para E8, né, colocando ela numa coluna que possivelmente vai ser aberta,
trazendo ainda mais complicações posteriormente com o lance de cavalo em E3, porque essa casa aqui ficou disponível para o cavalo com aquela sequência que a gente viu, que foi maravilhosa. Então qual a ideia aqui? A ideia era manter as peças em jogo para proteger o rei, tá? Inclusive a dama. Então, claro, a dama já foi aqui para a casa de C3, não tem mais jeito. Então, deixa eu voltar aqui agora. Mas o lance torre de A1 não ajudou também. Qual seria o melhor lance na posição? É um pouco contraintuitivo, tá? De novo, não é um lance muito fácil de entender, mas seria bispo C1, justamente para ficar de olho na casa aqui de E3. Porque a gente viu aquela sequência, a gente viu aquela sequência com o cavalo em E3 aqui que trouxe toda aquela complicação. Então era importante manter alguma peça vigiando essa casa. Então é claro, depois aqui de bispo em C1, daria para seguir aqui com B5, atacando na ala da dama, é uma ideia. Depois de dama tomar 5 aqui, que é um peão que estava desprotegido agora, daria para seguir com B toma C4, B toma C4. Depois de torre A8 atacando a dama, dama D2 e inclusive, mais uma peça para ajudar a defender essa casa e ficar de olho no peão. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. A gente segue com a série do livro, eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu desejo a todos uma ótima semana, bastante rating, valeu!